Fala, best-seller, tudo bem por aí? Me responde uma coisa. Você já olhou para um relatório de resultados e teve a sensação de que tudo parecia estar indo bem, mas, na prática, o negócio não avançava? Pois é, esse é o tipo de ilusão que engana até os gestores mais experientes. E ela tem nome: métricas de vaidade. Hoje eu vou te mostrar como separar as métricas que brilham daquelas que realmente movem ponteiros, geram lucro, eficiência e crescimento. Esse vídeo é para quem quer entender o que de fato importa na transformação digital. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Bestseller e bora mergulhar nesse tema que, se você aplicar, vai mudar a forma como você enxerga os resultados do seu negócio. Sabe qual é o problema da era digital? A gente se apaixonou por números, mas nem sempre pelos números certos. É aquela sensação de que o dashboard cheio de gráficos coloridos é sinônimo de progresso. Mas o que muita gente esquece é que nem todo o crescimento é real e nem toda a métrica reflete valor. Quer ver um exemplo simples disso? Ter 100 mil seguidores no Instagram, por exemplo, não garante uma única venda. Ter 1 milhão de visualizações em um vídeo não significa que alguém comprou o seu produto. E gastar horas e horas em treinamentos corporativos não quer dizer também que a sua equipe está mais produtiva. Esses são números que alimentam o ego, mas não necessariamente o resultado. E é aqui que nasce a diferença entre métrica de vaidade e métrica de valor. Quem popularizou esse conceito foi Eric Ries no livro A Startup Enxuta. Ele explica que métrica de vaidade são aquelas que fazem você se sentir bem, mas não ajudam a tomar decisões. Enquanto as métricas de valor, ou métricas acionáveis, mostram o que precisa ser feito, onde agir e como corrigir o rumo. Então, pensa comigo. Se um número sobe e você não sabe o que fazer com ele, é vaidade. Se ele muda a forma como você decide, aí é valor. A transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre resultado. Antes da gente falar dos KPIs em si, tem algo que precisa ficar muito claro. Transformação digital não é sobre ferramentas, não é sobre automação, não é sobre inteligência artificial. É sobre como essas tecnologias geram resultados mensuráveis. De nada adianta comprar um software caríssimo se os processos ainda continuam engessados. De nada adianta contratar uma consultoria de inovação se os times não aplicam o que aprendem. E também, de nada adianta ter 1000 dashboards se ninguém muda o comportamento a partir deles. Segundo a McKinsey & Company, 70% das transformações digitais falham e o motivo principal é simples: foco no meio e não no fim. As empresas se perdem medindo a quantidade de ferramentas implementadas, o número de projetos em andamento, o volume de dados coletados, mas se esquecem de medir o que realmente importa: a eficiência, o engajamento, a rentabilidade e o impacto no cliente. Quer um exemplo real? Uma indústria pode se orgulhar de ter digitalizado 90% dos processos, mas se o ciclo de produção continua o mesmo e o custo por unidade não cai, a transformação é apenas cosmética. O nome disso: modernização sem propósito. Bora para o conceito prático. Um KPI, que é o Key Performance Indicator, é a métrica-chave de desempenho. Mas o que torna um KPI realmente poderoso é a sua capacidade de orientar decisões estratégicas. Por isso, os KPIs de valor têm 3 características. Primeiro, são mensuráveis e acionáveis. Você sabe o que muda quando eles variam. Segundo ponto, são relevantes para o negócio. Conectam-se diretamente com a receita, eficiência ou satisfação do cliente. Terceiro ponto, tem dono e propósitos claros.
combinados. Alguém é responsável por eles e há um objetivo definido. Já as métricas de vaidade são como fogos de artifício. Iluminam o céu por alguns segundos e depois somem. São lindas, mas inúteis se não gerarem aprendizado ou ação. A transformação digital, quando bem medida, passa por 5 grandes pilares de KPIs. Primeiro, operações e eficiência, pessoas e cultura, cliente e mercado, estratégia e negócio e inovação e futuro. Vamos mergulhar em cada um deles e entender o que medir de verdade. Operações e eficiência. Esse é o coração do negócio. E aqui a pergunta é: quanto a digitalização está tornando o processo mais rápido, barato e confiável? Métricas de valor, percentual dos processos realmente digitalizados com uso ativo, redução dos custos operacionais após a automação, o tempo médio de ciclo dos processos-chave. Essas métricas mostram eficiência real. Elas indicam se o investimento em tecnologia está gerando realmente produtividade. Agora, as métricas de vaidade desse pilar são perigosas. Por exemplo, quantidade de softwares comprados, número de usuários cadastrados sem uso, licenças ativas que ninguém utiliza. É o típico caso de compramos tecnologia, logo estamos transformando. Uma grande besteira. Mas não é assim que funciona. Segundo a Deloitte, 64% das empresas compram ferramentas digitais que nunca chegam a ser adotadas totalmente. Então, o que importa não é a compra, mas sim o uso efetivo. Um case que ilustra bem isso é o caso da General Electric. Eles investiram bilhões, não é milhões não, bilhões, em uma plataforma digital chamada Predix, que prometia revolucionar a indústria. Mas a adoção foi lenta, a integração falhou e o resultado foi quase nulo. Sabe por quê? Porque faltou conexão entre tecnologia e resultado operacional. Segundo ponto, cultura e pessoas. Aqui entra o fator humano. Transformação digital sem mudança cultural é como instalar um motor de Fórmula 1 em um carrinho popular. Você pode até acelerar, mas o chassi não vai aguentar. Quais são as métricas de valor? Percentual de colaboradores capacitados em competências digitais relevantes, taxa de adoção de novas ferramentas no dia a dia mesmo, nível de engajamento em programas de inovação. O foco é medir comportamento e aplicação prática. O treinamento, ele só tem valor quando gera mudança, tá certo? Já as métricas de vaidade são enganosas. Por exemplo, horas de treinamento acumuladas, números de cursos oferecidos na plataforma de ensino da empresa, quantidade de certificados emitidos. Sabe aquele colaborador que fez 10 cursos, mas não aplica nada no trabalho? Pois é. Isso, com certeza, não é transformação, mas é inflação de aprendizado. Segundo um estudo da PwC, 75% dos líderes reconhecem que o sucesso digital depende mais de mudança cultural do que de tecnologia. Ou seja, o desafio não é ensinar, é fazer adotar e colocar em prática. Terceiro pilar, cliente e mercado. E aqui está o ponto mais sensível e mais importante de todos. No fim do dia, toda transformação precisa ser percebida pelo cliente. E quais são essas métricas de valor? O NPS, em canais digitais principalmente, a taxa de conversão digital, seja pelo site, aplicativo ou e-commerce, o percentual de atendimentos resolvidos pelos canais digitais e o tal do LTV, o valor do cliente ao longo do tempo, e também o churn, que é a taxa de cancelamento. Essas métricas mostram se o cliente está realmente satisfeito e se o digital está gerando resultados financeiros. Agora, cuidado com as métricas de vaidade. Números de seguidores nas redes sociais, cliques em campanhas sem conversão, alcance sem engajamento. Ter visibilidade é ótimo, maravilhoso, mas visibilidade sem resultado é só ego inflado. E tem gente que comemora engajamento e esquece o caixa. Como dizia o Peter Drucker, o pai da administração moderna, o que pode ser medido pode ser melhorado, mas o que é medido errado destrói valor.
E que é um exemplo claro disso? O exemplo está no varejo digital. Muitas empresas comemoram tráfego e impressões, mas não olham para a conversão. O verdadeiro KPI de valor é quanto cada visitante gera de receita líquida. Quarto ponto, estratégia e negócio. E aqui chegamos então no cérebro da operação. Aqui o foco é entender como a transformação digital impacta o crescimento e a lucratividade. Métricas de valor: percentual da receita vindo dos canais digitais, margem de lucro em produtos digitalizados, tempo de lançamento de novos produtos, ou seja, o time to market, o ROI, que é o retorno sobre o investimento das iniciativas digitais. Esses indicadores mostram se o negócio está evoluindo digitalmente de forma sustentável. E agora vamos falar então das métricas de vaidade. Quantidade de projetos digitais anunciados, número de iniciativas em andamento sem o retorno sobre o investimento, volume de posts sobre inovação nas redes internas. A real transformação se mede no caixa e não na velocidade de execução, não na quantidade de comunicados. Um bom exemplo disso vem da Netflix. Eles são obcecados por métricas de valor. Não medem quantas séries lançam, e sim quanto tempo as pessoas passam assistindo, quantos voltam no dia seguinte e qual é o custo por hora assistida. Isso é valor. Medir comportamento, retenção e receita, e não apenas o volume do conteúdo. Inovação e futuro. Esse é o pilar que separa quem sobrevive de quem lidera. Aqui, o olhar é de longo prazo. O que você está construindo para garantir relevância nos próximos 5 anos. E quais são as métricas de valor? Percentual da receita vinda de produtos lançados nos últimos 3 anos, número de experimentos ou POCs, que são as provas de conceito, validados e escalados, o tempo médio entre teste e escala, o Learning Cycle Time. Agora, vamos falar então das métricas de vaidade. A quantidade de hackathons realizados, por exemplo. Número de ideias geradas sem execução. Inovação que não sai do papel e é só brainstorm caro. O mundo está cheio de empresas com áreas de inovação que viraram salas de PowerPoint. Mas a inovação real tem uma equação bem simples. Teste mais aprendizado mais escala igual valor. E olha que interessante, a Amazon, uma das empresas mais inovadoras do planeta, usa um princípio que cabe em uma frase. O Jeff Bezos dizia: se o resultado de um experimento é previsível, ele não é inovação. Fecha aspas. Ou seja, medir o novo exige coragem para errar rápido e aprender mais rápido ainda. Agora que você entendeu os pilares, vem agora a parte prática. Como construir um painel que importa? Primeiro passo, defina a sua North Star Metric, a métrica que representa o valor entregue ao cliente. Esse vai ser o farol do negócio. Quer ver um exemplo? No Uber é o número de corridas concluídas por hora, por exemplo. No Airbnb é o número de noites reservadas. No seu negócio pode ser o número de clientes atendidos com sucesso ou o volume de receita por cliente ativo. Aí você define junto com o seu time estratégico. Depois, crie o que chamamos de árvore de métricas. A estrela norte, ela está no topo, certo? E abaixo dela, as alavancas que a impulsionam. Por exemplo, se a sua estrela norte é vendas concluídas, as alavancas podem ser taxa de conversão, tempo de atendimento, taxa de recompra e satisfação do cliente. Entende que cada alavanca tem um dono, uma meta e um plano de ação. Isso, best-seller, muda tudo, porque obriga cada área a enxergar a causa e o efeito. E claro, e transforma os dashboards em ferramentas de gestão e não ferramentas de decoração com fogos de artifício. Tem 2 frameworks que podem ajudar a estruturar isso com um método. O primeiro é o HURT e o segundo é o AARRR. É isso mesmo. O primeiro, que é o HURT, foi criado pelo Google e ele mede a experiência do usuário em 5 dimensões. Primeiro, a felicidade, que é a satisfação real do usuário. O segundo é o engajamento, ou seja, a frequência e profundidade do uso. O terceiro é a adoção, quantos começaram a usar a ferramenta. O quarto é a retenção, quantos permanecem
crescem usando. E o último é o sucesso da tarefa. Quantos conseguem atingir o objetivo? Já o AARRR, também conhecido como Parity Metrics, de David McClure, mede a jornada do cliente: aquisição, ativação, retenção, renovação e referral. Esses dois modelos são perfeitos para conectar experiência, funil e resultado financeiro. Eles forçam você a olhar o todo da aquisição à fidelização. E quando aplicados juntos, eliminam de vez o risco de se perder nas vaidades. Sabe qual é o erro mais frequente nas empresas hoje? É confundir digitalização com transformação. Colocam um CRM, implementam uma inteligência artificial, automatizam planilhas, mas continuam com uma mentalidade analógica. Medem atividade e não resultados. Aí o dashboard vira um espelho do ego, não é verdade? E não uma bússola de performance. Best-seller: transformação digital de verdade é cultural, comportamental e mensurável. Ela é menos sobre ter tecnologia e mais sobre usar tecnologia para criar valor. Como diz o livro Mensure o que Importa, que vai estar o link do livro aqui na descrição desse vídeo, o que você mede é o que você faz crescer. E sabe o que é mais curioso? As pessoas que realmente crescem não têm dezenas de métricas, têm poucas, mas poderosas. Elas sabem exatamente o que precisa acompanhar e fazem disso uma obsessão. E já que estamos falando de medir o que realmente importa, se você quer aprender a construir uma rotina de resultados, dominar indicadores, vendas e performance, aqui embaixo também tem o link do meu curso Best Seller em Vendas. Lá eu ensino passo a passo como aplicar esses conceitos no dia a dia, seja você gestor, empreendedor ou profissional liberal. É o tipo de conteúdo que transforma sua performance comercial em resultado real. Depois dá uma olhada, o link tá ali na descrição, combinado? Quer um passo a passo rápido? Então anota aí, Best Seller. Primeiro, escolha o norte, a tua estrela norte lá que a gente falou anteriormente. Segundo, defina os drivers, ou seja, as métricas que as impulsionam. Terceiro ponto, dê um dono para cada uma dessas métricas. Quarto ponto, estabeleça metas trimestrais, os famosos OKRs. Quinto, revise constantemente o que não gera ação. E lembra, se a métrica não influencia comportamento, é vaidade. A função de um KPI é guiar decisões e não decorar relatórios. O perigo de medir demais. Agora, deixa eu te provocar um pouquinho mais aqui, Best-seller. Olha só, você já parou para pensar que medir demais também pode ser um problema? Muitas empresas ficam tão obcecadas em medir tudo que perdem o foco do essencial. Dashboard não é árvore de Natal. Ela precisa ser simples, direto e estratégico. A Apple é um ótimo exemplo disso. Steve Jobs odiava relatórios longos. Ele queria olhar para 3 números e tomar a decisão em segundos. E sabe o que é mais incrível dessa história? Enquanto os concorrentes se afogavam em dados, a Apple focava em experiência do cliente. E isso virou um lucro, lealdade e liderança. Best-seller, aqui vai um ponto de virada. O que você mede determina o que você se torna. Medir o que importa é o primeiro passo para construir uma empresa ágil, inteligente e realmente lucrativa. Então, da próxima vez que você olhar para o seu dashboard, se pergunte: esses números mudam meu comportamento? Se a resposta for não, tá na hora de trocar vaidade por valor. E para encerrar, guarda essa frase de Peter Drucker: a cultura devora a estratégia no café da manhã, mas os indicadores certos vão alimentar a execução da sua empresa o tempo inteiro. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreve aqui no canal Best Seller e compartilha com quem precisa ouvir isso. E me diz nos comentários qual foi o insight que mais te impactou hoje. Foi sobre a estrela norte que mede as métricas, sobre o perigo das métricas de vaidade ou sobre a importância de medir o que move resultado? A gente se encontra no próximo vídeo. Segura firme, porque o resultado de verdade não se mostra no slide, mas se mostra no balanço.